qual a primeira coisa que nós devemos falar para você sobre planejamento financeiro? O recado é claro. Sem dinheiro, você ou sua empresa vão falir. Você se lembra da regra de ouro? Má gestão do fluxo de caixa quebra uma empresa? Isso é real. E é aí que muitas empresas com boas ideias e que bom conteúdo, com boa penetração no mercado, acabam indo à bancarrota. O problema não é você ter lucro, o problema é você ter capital para conseguir produzir, para gerar o lucro. Então a primeira coisa que eu vou responder são quais são as 5 perguntas essenciais sobre planejamento financeiro. Ou seja, quais são as 5 coisas que você tem que conhecer a fundo antes de assumir a parte financeira de uma empresa ou para interferir nela. Primeira pergunta: quanto dinheiro eu preciso ter para entrar nessa obra ou para entrar nesse contrato? A gente vai falar de todas elas. Quanto capital de contingência eu devo ter? Lembra, o capital de contingência é aquele dinheiro de emergência, é aquele que não está aplicado no projeto, mas eu tenho que ter ele na mão, se precisar eu aplico. A terceira pergunta: quais são os riscos de caixa? Ou seja, o que é que pode fazer o meu fluxo de caixa que era previsto não acontecer? A quarta: como é que eu antecipo recebíveis ou postergo dívidas? Ou seja, de que maneira que eu consigo ter dinheiro antes e evitar de pagar rápido? E a quinta e a última pergunta: como e quando eu capto dinheiro externo? Essas 5 perguntas norteiam a vida de um planejador financeiro. Vamos entender um pouco mais quem é o cara do planejamento financeiro. Essas 5 perguntas e esse cara é o que chamam de CFO, que é o Chief Finance Officer. Na verdade, ele é mais conhecido como o cara do dinheiro. O CFO, que é a pessoa que gerencia todas as finanças das grandes empresas, também tem papel nas pequenas e médias empresas. O título CFO é muito bonito, parece coisa de gringo. Na prática, ele é o diretor financeiro, ele é o gerente financeiro ou ele é o sócio que cuida do dinheiro. Vamos falar um pouco do CFO. Antes de responder aquelas perguntas, eu quero que você aprenda 9 coisas fundamentais sobre a atuação do CFO, do cara do dinheiro. Primeira pergunta: como é que funciona um CFO em pequenas empresas? Na verdade, nessas pequenas empresas, o CFO ou é o dono ou é um dos sócios. Não é porque a empresa é pequena que a parte de finanças é menos importante. Na verdade, é o oposto. Em empresas pequenas, esse cara é muito mais importante do que nas grandes. Por quê? Porque as pequenas empresas têm pouco acesso a recursos externos. Fazer um empréstimo ou conseguir um investidor é muito mais difícil para ela do que para uma gigante. Além disso, as pequenas empresas têm pouca margem de negociação com os fornecedores. Quando ela vai comprar um item, ela compra em menores quantidades. Então, ela não consegue nem comprar direto do fabricante, normalmente, ela acaba comprando de um intermediário. E, além disso, a margem dela é menor. Por quê? Porque o cara não vai dar um desconto astronômico para você se a tua empresa é menor. Então, o CFO é fundamental nas pequenas empresas. Alguém tem que ser muito cauteloso com o dinheiro. Segundo ponto do CFO: como é que funciona a sua atuação nas médias empresas? Nas médias empresas, ou ele é um dos sócios, ou ele já é um profissional contratado. Ele tem acesso a recursos externos com mais facilidade. Ele consegue empréstimos bancários, ele consegue investidores com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque o negócio dele é mais sólido, ele é mais reconhecido no mercado. Não quer dizer que seja melhor, mas quer dizer que a empresa provavelmente já tem um histórico maior. E além disso, quando ele vai comprar um item, a margem de negociação com os fornecedores é melhor. Por quê? Porque ele já deve ter comprado mais vezes com aqueles caras e essencialmente porque ele compra em grandes volumes. É uma diferença pequena, mas importante. E o CFO nas grandes empresas, que é o nosso terceiro ponto? Novamente, ou ele é o sócio ou ele é um profissional, igual o cara das médias empresas. Só que na gestão tem 2 diferenças. Ele tem muito acesso a recurso externo, desde os sócios, que normalmente são pessoas com muito dinheiro, ou então de bancos, de investidores. E aí, quando ele vai buscar fornecedores, ele consegue ter fornecedores exclusivos para ele consegue produzir aquilo que ele quer. E ele tem uma terceira diferença fundamental: ele consegue criar mercados.
As grandes empresas conseguem fazer demanda às vezes de milhões ou de bilhões de reais e desenvolver um mercado novo. Então o CFO tem mais flexibilidade para isso. Outra coisa do CFO, quarto ponto, ele tem que fazer a gestão do fluxo de caixa de duas coisas. Primeiro, da empresa como um todo, ou seja, de tudo que está sendo negociado e gerido. E segundo, de cada um dos contratos. Então uma empresa que tem 8 contratos, ele tem que ter o fluxo de caixa, análise de P&L e rentabilidade de cada um dos contratos. E a soma deles vai gerar o da empresa, junto com a administração e etc. O CFO tem que conhecer isso a fundo. Além disso, ele tem que conhecer o fluxo de caixa individual das operações e o capital de contingência. E aí entra um grande negócio. Quanto mais contratos você tem, menos capital de contingência você precisa. E por quê? Porque o capital de contingência passa a ser compartilhado. Imagina que nós temos uma empresa, um contrato que precisa de 200 mil de capital de contingência e outra que precisa de 500. É capital de contingência. Se eu tiver 500 mil, naturalmente eu já atendo também a de 200 mil. Então, quanto mais você cresce o teu negócio, mais fácil é você gerenciar isso. A quinta função do CFO é ter alinhamento com a obra. Mas finanças alinhadas com a obra? É claro. O CFO tem um foco em recebíveis. O dinheiro que vai entrar. E o dinheiro que vai entrar, ele vem da medição. E a medição compõe o fluxo de caixa da empresa. Tanto na época de estudo e orçamento, que é o fluxo de caixa previsto, quanto o fluxo de caixa real. Se você recebe medições otimistas demais, você é obrigado a questionar. Poxa, eu tinha que medir 253 mil esse mês. Veio uma medição de 290. Faz sentido? Muitas vezes o pessoal de obra fala, não, nós estamos produzindo. Mas está produzindo a ponto de ficar medido? É obrigação do CFO ter, ou ele pessoalmente, ou alguém que audite a medição, para garantir a precisão dela. Se você tem precisão na informação que vem da medição, você consegue ter uma melhor gestão do teu fluxo de caixa. E essa é a responsabilidade do CFO. É cuidar do fluxo de caixa. E para isso, ele depende integralmente da produção da obra. Sexto ponto do CFO. Ele tem que ter um grande foco, um grande alinhamento em riscos. Para isso, ele tem que estar junto com a área de contratos. Ou a área de planejamento estratégico, ou a área de contratos, ou a área de negócios. Avaliou o contrato e fez uma leitura dos riscos. Então vamos lá. Eu tenho risco de tomar multa, por exemplo? Eu tenho risco de ter um pagamento retido, por exemplo? Aliás, mais informações do meu contrato. Qual que é o prazo de pagamento? Eu vou receber isso, eu meço, recebo com 5 dias, 10 ou 30? Eu meço depois da nota ou eu meço junto com a nota? Eu tenho a chance de recolher a nota, sim ou não? Depende, tem que estar tudo no contrato. E sim, é função do CFO interferir no cliente para pagar direto seus fornecedores e materiais. Por quê? Porque se o cliente puder pagar direto algumas coisas, você reduz o fluxo de caixa da empresa. Se você reduz o fluxo de caixa da empresa, você aumenta o ROI, retorno sobre o investimento. A gente vai falar bastante dele ainda. Ele tem que entender de onde vêm os recursos do cliente. Para quê? Para gerenciar riscos. Então você tem essencialmente 4 clientes distintos. Você tem uma obra pública que o recurso vem de um empenho. Está lá, é público, não tem erro, mas alguém tem que ler ele para ter certeza que o dinheiro está lá. Ou então vem de convênio, que tem um risco um pouco maior, porque você já tem 2 processos, de quem te contrata e de quem repassa o dinheiro. Você ainda tem os clientes pessoa jurídica, outras empresas que te contratam, e o cliente pessoa física, que é uma pessoa que contratou a tua empresa. São fontes de recurso distintas, e é a obrigação do CFO conhecer cada uma delas para avaliar os riscos de furo de caixa. O 7º ponto, que é fundamental na atuação do CFO, ele tem que ter um alinhamento constante com a área de suprimentos. Para quê? Por causa do foco em pagamentos. Quando o suprimentos faz uma compra, ele está olhando qual que é o prazo de negociação com os fornecedores. Então, muitas vezes, para a área de suprimentos, indifere você pagar à vista, você pagar em 30, 60 e 90, ou você pagar com juros em 10 vezes. Para a área de finanças, não. O CFO ele tem que orientar a área de suprimentos em relação a esse tipo de decisão. Pago à vista com desconto? Pago em 2 vezes sem juros? Pago em 10 vezes com juros? Qual que é o risco? Tudo isso, o CFO, junto com a área de suprimentos,
consegue tomar as decisões, garantindo o atendimento de suprimentos, ou seja, da obra, mas protegendo o caixa da empresa. Não existe resposta certa. Cada situação, cada disposição do caixa tem que ser avaliada em detalhes por você. Oitavo ponto, o tal do capital de contingência. Vamos lá. Quando você avalia o fluxo de caixa da obra, ele não precisa ficar com o dinheiro líquido, mas o capital de contingência tem que estar acessível. Então, a primeira regra do capital de contingência, deixe ele investido no banco, rendendo, deixe ele aplicado. Agora, você está numa obra que precisa de um capital de R$220 mil de contingência. Esses R$220 mil eles têm que estar aplicados, mas eles têm que estar na tua mão. Para quê? Porque se houver uma necessidade, você tem que conseguir raptar esse dinheiro e colocar esse dinheiro na obra, para não prejudicar o teu negócio. Nós vamos falar mais sobre isso. Nono ponto, que é o último ponto fundamental para o CFO. Captação de dinheiro externo. O CFO tem que saber a hora e quais são os custos e riscos de captar dinheiro externo com alguém para fazer um projeto maior. Vamos lá, eu posso pegar dinheiro em banco. O banco não assume risco. Ele me empresta, mas vai me cobrar os juros dele. Só que eu gerencio melhor o ganho dele. Só que se algo der errado, eu vou ter riscos. E o investidor? O investidor já é uma coisa um pouco diferente. O investidor, ele é parte do seu negócio. Quando ele aplica 10% ou 30% do capital daquele empreendimento contigo, ele também está no risco do prejuízo. Mas ele vai ficar em cima da sua empresa, tendo certeza que aquilo está adequado. Depois você tem a opção de pegar dinheiro de amigos, agiotas. Não faça isso. Não misture os assuntos. O bom CFO, ele sabe entender que o dinheiro do investidor tem um risco e um custo, o dinheiro do banco tem outro risco e outro custo. E ele vai escolher melhor qual das opções usar. Entendido melhor como é que funciona o CFO, nós vamos falar agora daquelas 5 perguntas. Vamos lá? Qual era a primeira pergunta? Quanto dinheiro eu preciso ter para entrar nessa obra? Primeira coisa, a análise vem do fluxo de caixa, que depende do contrato, ou seja, prazo de pagamento, etc., e das medições. Então nós vamos agora construir um exemplo que a gente vai discutir muito ao longo desse módulo. Pense numa obra de 12 meses, com uma receita estimada de R$1 milhão. Nesse momento, a gente está estimando, é início, um lucro de 10% a cada medição. A medição acontece a cada 30 dias. E o pagamento acontece com mais 30. Ou seja, a defasagem do seu fluxo de caixa, ele é de 45 dias médio. Vamos entender melhor. Eu executo ao longo do mês 1. Eu gasto dinheiro no dia 1, 2, 3, até o dia 28, 29, 30. Se eu diluir aquele meu custo médio, é como se eu tivesse gasto todo o dinheiro no dia 15. No final do mês, no dia 30, no dia 1º, eu meço, emito a nota, e aí eu recebo com mais 30 dias. Portanto, eu tenho 15 dias do final desse mês, mais 30 para receber. A defasagem de caixa média é de 45 dias. Na prática, você executa no mês 1, mede nos primeiros dias do mês 2 e recebe nos primeiros dias do mês 3. Para um fluxo de caixa simplificado, vamos adotar que você executa em 1 e recebe em 3. 60 dias de caixa. Então, nesse exemplo, você tem uma obra de R$1 milhão. Teu lucro estimado é de 10%, teu lucro final é de R$100 mil. Qual que é a maior defasagem de caixa para esse exemplo? É de R$212 mil e acontece no mês 6. Olhando o gráfico, você consegue ver exatamente a criação das curvas beta. A curva beta de medição e a curva beta de custos. Esse lucro de R$100 mil sobre investimento de R$212 mil, ele traz um ROI, que é o retorno sobre investimento, de 47%. É só você pegar os 100 mil e dividir pelo 212 mil. É um excelente lucro, né? Só que muitas vezes, por mais que o lucro seja bom em 47%, é um grande resultado, você tem que ter, no mínimo, 212 mil para tocar a tua obra. E esse é o maior risco. O CFO, ele vai ter que olhar isso. É 212 mesmo? Para eu conseguir fazer essa obra de R$1 milhão, conseguir 100 mil no bolso, por essa projeção, eu tenho 212 mil. Mas se alguma coisa mudar, se a curva de produção for diferente, se a curva beta mudar,
eu posso ter mais ou menos necessidade de caixa. Por isso o CFO sempre trabalha com informação de 3 áreas: planejamento, compras ou suprimentos e produção. Essas 3 áreas têm que informar o CFO constantemente como é que está o andamento da obra. E dessa maneira, ele vai conseguir ter uma precisão no caixa. O CFO tem que estar continuamente falando com esses caras. Por quê? Porque a má gestão do fluxo de caixa quebra uma empresa. Nós já falamos disso e vamos falar muitas e muitas vezes. Agora, segunda pergunta. Quanto capital de contingência eu tenho que ter? Essa é o que eles chamam de a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque não tem uma regra clara. O capital de contingência, ele serve para você cobrir coisas imprevistas ou ainda problemas na gestão do contrato. E, obviamente, isso não está previsto inicialmente. Então, quanto você tem que ter de capital de fluxo de caixa? Não tem uma regra única. Como é que você define isso? Isso depende de uma avaliação de risco do seu cliente. Lembra que nós falamos que a área de suprimentos tem que olhar o risco do fornecedor? O CFO tem que olhar o risco do cliente. Você conhece o seu cliente? Já trabalhou para ele antes? Ele paga em dia? Ele atrasa? Ele paga integral ou ele fica complicando a tua operação? É um cliente público ou um cliente privado? Tem regra para pagar no contrato? Ou o contrato diz que paga depois da nota? Qual que é o histórico que você tem a ver com esse cliente? Pô, mas eu nunca trabalhei com ele. Tem alguma outra empresa que já tenha trabalhado com ele que possa te dar alguma informação? Olha, eu já trabalhei com esse cliente, ele paga direitinho, é super tranquilo, tal pessoa aprova a medição rapidinho e tal. Então é importante você ter essa percepção. Tem algum risco? Ah, eu tenho risco de tomar multa. Opa, a multa tem que estar separada. Tem no contrato a previsão de que ele pode atrasar até 30 dias no pagamento. Opa, 30 dias de fluxo de caixa tem que estar separados. Você tem que ler o contrato. Então o CFO ele tem que gerenciar essas perguntas todas para conseguir compor o caixa. Agora, eu não tenho experiência ainda para isso. O que é que você me sugere? Faça o que é mais comum no mercado hoje, que é adotar 2 vezes o valor do fluxo de caixa. Ou seja, para aquela obra que nós falamos, R$100 mil de lucro, defasagem de caixa de 212 mil. Você tem que ter R$424 mil guardados. Pô, mas é muito dinheiro. Se você não tem nenhuma informação, é uma premissa. Pode mudar. Mas você, esteticamente ou adequadamente, deveria ter mais ou menos isso guardado. Só que esse dinheiro fica investido. Ele não fica no caixa da obra e ele não fica disponível. Ele está bloqueado e investido. Ele só vai ser utilizado se alguma coisa acontecer. Terceira pergunta que a gente fez lá no começo. Quais são os riscos de caixa? Ou seja, para o CFO fazer uma boa gestão do caixa, ele tem que entender quais são os riscos. O risco de caixa vem de 3 coisas. A primeira, do cliente não pagar ou então dele pagar com atraso. Isso é uma coisa que muitas vezes o contrato te dá uma regra sobre isso. Se o cliente atrasar, ele vai pagar com juros ou ele pode atrasar até X. Às vezes não. O segundo ponto é tomar multa. A multa é um dinheiro que alguém entra lá no teu fluxo de caixa e rasga. Tão simples quanto isso. Então, tomei uma multa de R$3 mil. Vai lá no banco, pega 3 mil e rasga. É isso que aconteceu. E a terceira coisa que pode acontecer é você ter que refazer itens que foram mal executados. Aí é um problema de produção. Imagina que a tua equipe faz lá 200 metros quadrados de piso e o piso ficou mal assentado, ficou ruim ou ele está oco. Vai refazer tudo e vai quebrar. E ninguém vai pagar por isso. Então, aqueles R$200 mil custaram, por exemplo, R$20 mil. Você vai gastar R$20 mil 2 vezes. O não pagamento ou atraso de um cliente é uma responsabilidade do CFO gerenciar. Problemas de execução e multa vêm da operação e podem ter influência em suprimentos. O CFO tem que olhar tudo isso continuamente para reduzir riscos e aumentar o lucro. A quarta pergunta que a gente fez. Como antecipar recebíveis ou postergar dívidas? Primeira coisa que nós estamos falando de uma atitude comercial. E comercialmente, não dá para você chegar no teu cliente e falar, cliente, estou sem dinheiro, antecipa aí para mim um teco, vai, me dá aí mais 20%, paga metadinha. Isso é muito amadorismo. Isso é uma coisa que acontece só com empresa muito Zé Ruela. Não seja assim.
coloque no teu fluxo de caixa uma previsão e converse com o teu cliente antes. Clientes, na época da medição desses e desses equipamentos, que tem um valor maior, eu preciso de uma antecipação de caixa. Coloca isso na negociação antes, para não pegar ninguém de surpresa, para não ser dito como alguém fraco de mercado. Isso mostra profissionalismo. Então, a tua chance de antecipar recebíveis, ela acontece muito mais na fase de contrato do que de execução. No contrato, você consegue, olha, a medição, você me paga com 30, não, eu quero fazer a medição com 15. Então, você mede e me paga com 15. Ou então, não, vamos fazer medições quinzenais. E aí, eu vou ter um pagamento a cada 15 dias e não a cada 30. Eu consigo ainda pedir para o meu cliente me fazer um pagamento, às vezes, com 5 dias de emissão de nota. Ou, como eu falei, algum grande equipamento, ele me pagar no dia que eu gasto ou no dia que recebe, fora da medição comum. Essas negociações todas acontecem dentro do contrato, antes de você assinar o contrato. Porque depois que você está na operação, isso mostra amadorismo. Agora, lembra daquele exemplo que nós demos? Vamos fazer o mesmo exemplo aqui. Imaginem que você recebe agora o fluxo de caixa daquela mesma obra, 1 milhão, 10% de lucro, portanto 100 mil. Mesma produção, a operação não mudou. Mas o pagamento, ele acontece agora com 30 dias, ou seja, no mês seguinte, e não com 2 meses. O teu fluxo de caixa cai para apenas 86 mil. Lembra que ele era 212 mil? Ele cai para 86 e se desloca do mês 6 para o mês 5. O retorno sobre investimento, ele sobe para 116%. Ou seja, uma simples antecipação de caixa feita com o teu cliente reduziu a tua necessidade de caixa em menos da metade, de 212 para 86 mil. E aumentou o teu retorno sobre investimento de 47% para 116%. Uma negociação simples, que tem que ser feita pelo CFO, junto com o cliente. Agora, vamos falar um pouco da postergação de dívida. Dívida é tudo aquilo que eu tenho para pagar. Conceitualmente, eu tenho para pagar fornecedores, salários, impostos e etc. Vamos fazer uma simulação bem simplista. Se você conseguir que os seus fornecedores posterguem 30% dos seus gastos, ou seja, 70% ainda acontece no mês, mas 30% vão para o mês seguinte. Isso quer dizer que basicamente alguns dos seus fornecedores estão vendendo para você em 2 vezes sem juros. É uma coisa bem plausível de mercado. Nesse cenário, como você pode ver no gráfico, o teu fluxo de caixa mínimo ainda continua no mês 6, mas ele era 212 mil no primeiro cenário. Ele agora caiu para 174 mil. Novamente, uma simples postergação de caixa de dívidas, que é comum no mercado pagar em 2, 3, 5 vezes, já aliviou o teu fluxo de caixa em quase 50 mil reais. Então, esses 50 mil correspondem a quase 25, 30%. E o teu ROI sobe de 47% para 57%. São medidas simples que estão na mão do CFO fazer. Reduz a tua necessidade de entrada de dinheiro e aumenta o teu lucro. Agora, e se você fizer os dois? Imaginem que eu consiga negociar com o meu cliente na fase de contrato a antecipação de caixa, no mesmo cenário que a gente fez. Imaginem ainda que eu consegui postergar 30% dos meus custos de obra para o mês seguinte, negociando com os meus fornecedores. Dá uma olhada nesse gráfico. A mesma análise, só que o teu fluxo de caixa caiu apenas para R$ 50.900, para uma obra de 1 milhão. Ele saiu do mês 6 e foi para o mês 5. E o teu ROI, o retorno sobre investimento, subiu para 196%. Ele é gigantesco. Esse é um ROI que o mercado hoje vê muito em obra, mas muita gente não enxerga. É a mesma coisa, é a mesma obra, é o mesmo lucro financeiro de 100 mil reais. Agora, a quantidade de dinheiro que você aplica e o teu risco de caixa caem significativamente. É muito melhor você conseguir tocar a mesma obra com menos caixa. Se você então conseguir negociar com o teu cliente antes, alguns pagamentos pontuais feitos em dinheiro à vista no ato do gasto, uma antecipação do fluxo de caixa, mais frequência de medição. E se você conseguir com alguns fornecedores postergar o pagamento 2, 3, 5 vezes, você consegue um lucro muito mais expressivo. Vale a pena fazer essas contas. Esses arquivos, esses gráficos que você viu, estão disponíveis aqui para você baixar.
Clica, baixa, dá uma olhada. Faça alguma simulação semelhante para você. Olha o teu negócio, quanta oportunidade de aumentar o lucro você tem. E a quinta pergunta que a gente falou. Como e quando captar dinheiro externo? Vamos lá. Nós já falamos no módulo 1 do curso, lá no começo, que captar dinheiro externo pode ser bom e te garante lucro. Tem muita gente que tem aquela mágoa, não, banco só quer me roubar, investidor só quer se aproveitar de mim. Não, é bom para você. Muitas vezes esses caras estão te dando dinheiro, vale a pena. Não tem nada de errado fazer isso. O problema é que ele aumenta o risco do teu negócio. Então você tem que captar dinheiro sim, quando você for fazer uma análise de fluxo de caixa, colocando os juros, as despesas e tal, e entendendo que ainda faz sentido entrar naquela obra, mesmo sem ter tudo. Você tem que ter certeza de captação de dinheiro vai te trazer lucro. Não é entrar na obra pegando dinheiro para ser aventureiro, para mostrar que você não perde contrato. É para ter lucro. Você então tem, para entrar naquela obra que nós falamos, vamos falar o cenário inicial, uma necessidade de caixa de 212 mil. Pô, você só tem 100. Se você conseguir alguém, um banco que te empreste ou que te transfira ou que invista a diferença em você, você consegue fazer aquele negócio e ter mais lucro. Captar dinheiro faz a sua empresa pegar negócios maiores e crescer. Mas é importante você sempre fazer a conta do risco e da oportunidade, para ter certeza se ela vale ou não a pena. Essa é a principal função do CFO. O CFO, ele é um cara que faz o teu negócio crescer, ser maior, ter proteção ao risco. Vai saber a hora de pegar dinheiro e de não pegar. O CFO, ele tem que falar continuamente com a área de suprimentos para dar orientações. Suprimentos, negocie pagamento à vista. Ou não, suprimentos, dê menos foco ao desconto e negocie pagamentos mais alongados em 2, 3, 10 vezes. O CFO também, a área financeira, planejamento financeiro, tem que estar em contato constante com o cliente, mas principalmente antes do contrato. O CFO vai conseguir olhar para aquele negócio antes do contrato e falar, aqui nós temos um risco de caixa muito alto. Se eu conseguir transferir esse risco para o cliente, eu aumento o meu lucro. Se eu conseguir aumentar meu lucro, reduzindo a minha exposição de caixa, o meu negócio é mais seguro, ele é maior, eu consigo crescer mais fácil. O CFO é parte fundamental da sua empresa e você tem que conhecer tudo isso. Ou para ser o CFO, ou para ver se o teu CFO, o teu sócio, a pessoa que cuida do seu dinheiro, está focado nisso. Não importa se você está numa empresa pequena, média ou grande. Seja o CFO do seu negócio. Controle o lucro, controle o ganho. Muitas vezes a gente fala que obras ou mercado é focado em produção, qualidade técnica. Verdade, o produto final tem isso, mas a tua empresa está aqui para ter lucro e você consegue fazer isso.